Yeah. Oi, boa noite pessoal. Estamos aqui, eu juntamente aqui com o Alex, né? E a gente vai nessa aula de hoje a concluir, né, o que nós temos que ver a respeito aqui dos transformadores. Nós falamos aí na aula anterior, quando nós começamos a estudar o transformador, que a potência do primário um transformador, se não houver perdas no núcleo, ela é igual à potência no secundário. Então aqui nós tomamos um exemplo e aqui nós estamos confirmando isso, potência do primário igual à potência do secundário. E lembrando que P é igual a E vezes I. Como nós estamos tratando do primário, a tensão do primário vezes a corrente do primário, igual a tensão do secundário vezes a corrente secundária, né, que corresponde aqui à potência do secundário. Né? Sempre lembrando da fórmula, P igual a I vezes I. Né? E com isso, então, nós podemos aqui fazer essa relação e tendo três valores aqui, três grandezas, três valores, nós podemos encontrar a quarta. No caso aqui, nós colocamos um exemplo aqui, um transformador, e pelo que a gente já pode observar, é um transformador rebaixador, porque ele tomou 120 volts e reduziu para 12. Né? E aí, então, qual o dado que nós temos aqui? Como foi construído esse secundário, utilizando aqui um fio na bitola correta, com espiras, ele vai percorrer por ele uma corrente de 0,1 amperes. Né? E aí, então, nós temos essa tensão de 120 rebaixada para 12. Então, naquela afirmativa que nós fizemos, que a potência do primário é igual à potência do secundário, nós podemos dizer aqui o seguinte, né? Fazer uma afirmação seguinte. Se o transformador rebaixa a tensão, ele tem que elevar a corrente para que a potência do primário seja igual à potência do secundário. Então aqui, nós temos aqui esses dados. A tensão do primário é 120, a corrente é de 0,1 e ele rebaixou a tensão para 12. Então, o que nós temos que já observar aqui de imediato? Que essa corrente vai ser superior a essa. Quantas vezes aqui? Então aqui está muito claro, né, que a tensão do primário é 120, rebaixou para 12, houve um rebaixamento da tensão em 10 vezes. E, logicamente, a corrente tem que aumentar proporcional a isso, ou seja, 10 vezes. Então, aqui aplicando nessa relação que nós fizemos, aí vocês vão ver. A corrente no secundário é igual à tensão no primário, que é 120, vezes a corrente do primário, que é 0,1, dividido por 12, que é a tensão do secundário. Nós vamos obter, então, uma tensão, uma corrente de 1 ampere. Né? Então, agora, a gente confirmando, né, aquilo que nós falamos inicialmente, que nós podemos aqui observar. 120 vezes 0,1 é igual a 12 watts, que é a unidade de potência ao watts. Né? E 12 vezes 1 ampere é igual a 12 watts. Né? Isso considerando que não haja perda no núcleo. Né? Então, essa relação nós tanto usamos aí para transformador, qualquer tipo, né? Elevador, rebaixador, isolador, nós podemos usar essa mesma relação. Quer dizer, com isso, tendo aqui três elementos, nós podemos calcular o quarto. Né? E vocês vão fazer aí dentro das atividades, dentro dos desafios, nós vamos fazer aí, vamos deixar alguns exercícios para vocês fazerem, ok? Outro ponto importante dos transformadores, pessoal, vocês se recordam, né, que nós falamos que o transformador, né, quando ele
nós aplicamos aqui nos terminais do primário uma tensão alternada, vai criar em torno dessa bobina primária um campo magnético que vai atingir a segunda bobina. E ele então induz uma força contra-eletromotriz. Então, nós temos que estar atentos à relação de fase nos transformadores, porque o funcionamento de certos circuitos, para a gente entender e para que o circuito funcione corretamente, as relações de fase são importantíssimas, né? Senão o circuito não vai funcionar corretamente. E para entender como ele funciona, nós temos que estar cientes disso. Então, aqui, logicamente, nós temos aqui uma tensão alternada que está sendo aplicada aqui de um determinado valor, e nesse momento aqui, está acontecendo um semiciclo positivo na entrada, né, nesse terminal do enrolamento primário. Logicamente, se esse ponto é positivo, esse outro extremo aqui é negativo. E o que vai acontecer no secundário? Ele induz uma força contra a eletromotriz. Logicamente, sendo esse semiciclo de entrada positivo, nós vamos obter aqui o semiciclo negativo. E lá no outro extremo, né, porque é um transformador aqui com CPT, mas observando aqui o outro extremo, se esse ponto é negativo, esse será positivo. Em relação, se o center tape estará positivo com relação a esse terminal superior e estará negativo com relação a esse terminal inferior, porque esse é positivo, então a relação é negativa. Esse é negativo, né? Aqui ele estará positivo. Agora, se nós invertermos a fase, né, o semiciclo de entrada passar a ser o negativo, vocês vão ver, né, o semiciclo negativo, aqui estará com o semiciclo positivo, aqui no secundário, então, positivo, e no outro extremo, negativo. Então, agora com relação ao center tape. O center tape estará negativo com relação ao terminal superior, que é positivo. E estará positivo com relação ao terminal inferior, que é negativo. Então, aí a gente já entende perfeitamente, né, o que acontece com a fase, e isso vai ser assim, importante, quer dizer, em vários circuitos que vocês vão ver futuramente, essa relação de fase é importantíssima, mas o nosso vai ser, logo que nós vamos já estar estudando, que seria um retificador, né? E essas relações de fase a gente tem que entender para entender o funcionamento do retificador, ok? Yeah.